Um jogador do Internacional está despertando a rivalidade em Sevilha. Real Betis e Sevilha disputam a contratação de Alexandre Bernabei. Quero falar também sobre a manifestação do vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, que abriu portas para a saída de jogadores na próxima janela, mas prometeu também ir ao mercado em caso de venda de jogadores. Quero falar também sobre uma lesão que pode impactar na escalação colorada para o duelo deste sábado contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem algumas questões para conversar sobre o Colorado neste conteúdo que é em nome da Zapay. Enquanto tu curte a estrada de carro, moto ou caminhão, a Zapay cuida do teu veículo. Licenciamento, IPVA, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito no aplicativo da Zapay. Então baixa agora o app para ficar em dia com o teu veículo e não esquece que dentro do app tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Baixa agora, o link está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Tá certo? Turma, vamos falar sobre Bernabei? Afinal, né, o Colorado sabe da valorização do melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Ele foi eleito ano passado pelo baita Brasileirão que fez e nessa temporada está apenas repetindo, né, o que fez no ano passado. Claro que oscila também defensivamente, mas nenhum lateral é perfeito, a gente sabe disso. E alguns clubes do futebol europeu já começam a mapear a janela da metade do ano. É o caso do Sevilha, que até não faz, né, uma boa temporada, não garantiu a permanência na elite do futebol espanhol, e é o caso também do seu rival, do Real Betis, time lá que tem o Johnny, né, tem outros jogadores que já estiveram, né, aqui no futebol brasileiro, e neste momento, né, o Betis também observa o Bernabei. Inclusive, né, já comunicou o empresário do jogador que irá a São Paulo, na Neoquímica Arena, no jogo entre Corinthians e Inter, no próximo sábado, 6h30, pelo Campeonato Brasileiro, para acompanhar de perto. Algo muito semelhante com o que fez o Sevilha. Não são dirigentes que vêm aqui para Porto Alegre. São analistas, são scouts que vêm para cá para justamente, né, ter uma impressão do jogador presencialmente, né, um comportamento dele dentro do campo, com e sem a bola, movimentação, personalidade, tudo isso, né, para que no futuro, né, se coloque uma proposta no papel. Então é isso, né, que o Betis tem fazer aqui. O Betis, que diferente do Sevilha, está fazendo uma boa temporada. Neste momento está na zona de classificação para a próxima Liga Europa. Está a 1 ponto da zona de classificação da Champions League no Campeonato Espanhol. Então é um outro cenário. O Inter segue com o mesmo discurso. Independente, né, se vem o Betis, se vem o Sevilha, o Inter não quer vender o Bernabei nesta metade de ano. Claro, isso pode mudar a partir de uma proposta que seja vista como irrecusável pelo Inter, ou até mesmo pela vontade do jogador de repente ir jogar no futebol europeu, o que não é a tendência, tá? Eu diria que é muito mais provável o Inter perder o Vitão nesta janela do que o Bernabei. É válido destacar também que o Inter tem 80% do passe do Bernabei. Então, numa eventual negociação, né, o Inter ficaria com 80% do valor, ou se quiser ficar, né, com um percentual futuro, venderia, quem sabe, 70%, e os outros 20% pertencem ao Celtic da Escócia. Então, é uma negociação delicada e é um alvo muito claro aí do futebol espanhol, o Alexandre Bernabei, que inclusive deve estar na próxima lista de convocação do técnico Lionel Scaloni, na próxima data FIFA, né, de amistosos ou de até mesmo datas eliminatórias. E aqui tem um ponto muito positivo para a seleção argentina, né? Com a goleada que eles tocaram no Brasil, 4-1 na última data FIFA, eles já estão classificados para a Copa do Mundo. Então agora vira meio que amistoso, né, para a seleção argentina, que claro, disputa, né, o primeiro lugar e tal, mas dificilmente vai perder esse posto, mas o Scaloni pode começar a testar alguns outros jogadores, já avisando a convocação da Copa de 2026. Então o Bernabei pode sim entrar nesse ciclo de convocação, né, da seleção local. Então é algo que pode valorizar ainda mais o Bernabei. Óbvio que o Inter pode ganhar mais com isso, mas ao mesmo tempo, né, sabe que o assédio também vai ser maior para tentar tirar ele aqui do Beira-Rio. Então Sevilha e Betis brigam pela contratação deste jogador. O José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, né, concedeu uma entrevista na última quarta-feira, falando sobre diversos pontos, né, criticou bastante
a arbitragem do jogo do Inter com o Maracanã, o gol anulado do Raikkonen, né, o gol anulado do Wesley, né, todas as situações que aconteceram aí durante os 90 minutos, mas ele também pontuou, né, sobre chegadas e saídas de jogadores. Ele disse, né, que sabe que o melhor cenário seria não perder nenhum jogador neste momento, mas que é muito provável que na abertura da janela internacional o Inter receba mais sondagens, receba mais propostas, não só pelo Bernabéu. Estou falando de Vitão, estou falando do Vitor Gabriel, estou falando de outros nomes que o Inter tem aí do meio para frente e que podem vir a deixar o clube, né? É um momento de muita negociação, especulação, sondagem, porque os times na Europa vão estar começando a sua temporada, vão estar montando seus plantéis para 2025/2026. E o Inter garante, na figura do Bisol, de que irá ao mercado contratar jogadores caso perca algum atleta, e que vai buscar também, obviamente, reforçar o seu elenco atual, visando, né, um melhor cenário, que é o Inter classificado para as oitavas de final da Libertadores. Tem 3 jogos chaves agora, né, contra Atlético Nacional, Nacional e Bahia, classificado na Copa do Brasil, né, passando pelo Maracanã, e também, né, no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro, porque depois haverá uma pausa no Super Mundial de Clubes, né, vai ficar 30 dias parado o calendário do Inter, ou seja, para retomar fisicamente e para ajustar essas questões de negociações. Então tudo isso, né, tá posto no Departamento de Futebol Colorado hoje. Então o Inter garante que quer montar um time competitivo para o segundo semestre. Isso passa por repor eventuais saídas que devem acontecer e também reforçar a partir de negócios de ocasião. Tá bem? Já deixa aqui no comentário qual jogador tu gostaria que o Inter fosse atrás nessa janela de transferência. Eu tenho alguns nomes, tá? A gente pode conversar sobre isso mais pra frente também. Pro jogo de sábado contra o Corinthians, o Roger teve mais um desfalque, né? Vitinho teve uma fratura no dedo da mão no último lance do jogo contra o Maracanã, um cruzamento para dentro da área, né? O Vitinho ganha, cai no chão e recebe um pisão do jogador do Maracanã, fratura o dedo, um lance muito parecido com o do Rocher, né, lá no Maracanã, então uma lesão bem parecida, e o Vitinho vai passar por um procedimento cirúrgico e vai desfalcar o Inter aí na sequência de jogos. Então é mais um desfalque que tem o Roger, que pode estar ganhando a volta do Carboneiro, né? O Carboneiro que vem treinando já no campo em dado momento, e existe uma possibilidade dele estar relacionado para o duelo contra o Corinthians no fim de semana para jogar pelo menos 45 minutos. É o melhor cenário, até porque o Inter quer tê-lo como titular contra o Atlético Nacional, que é o compromisso seguinte, né, o jogo do Corinthians lá na Colômbia, né, o jogo decisivo pela Copa Libertadores. Então o Vitinho está indo para o DM e o Carboneiro está saindo do DM para chegar, né, ao time do Internacional. Lembrando, né, que o Luca e o Gabriel Mercado também estiveram no período de transição aí, né, comandado pelo técnico Roger Machado. Então tudo isso a gente vai ver de uma forma, né, mais clara acontecendo dentro, né, do Colorado. Tá certo? Tô abrindo aqui o site da KTO porque a quinta-feira também é de Copa do Brasil, tá? Tem Brusque e Atlético Paranaense, jogo duro pro Furacão aqui, Operário e Vasco, aqui chance de zebra também, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo e o Cruzeiro contra o Vila Nova, lembrando, né, que aqui a quarta-feira já foi de fortes emoções aí na Copa do Brasil, né? Então, palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!